Então, deve ter aparecido aí a autorização para vocês. Gravação em curso. Ok. A passagem de plantão é chamada de handoff. Se a gente for analisar a etimologia da palavra hand, mão, off, de sair da mão, então passar literalmente o plantão. Esse report, ele vai ser passado nas mudanças de plantão, dos shifts, morning, night, ou algum outro tipo de plantão de horário intermediário que tenha. Quando a gente pensa em plantão, tem as coisinhas, os itens que a gente tem que fazer e tem os itens que a gente não tem que fazer. Vamos começar, então, pelos do's, os itens que a gente deve seguir numa sequência. Lembrando que a gente sempre vê que nos Estados Unidos é tudo informatizado. Então, os prontuários são eletrônicos e você vai marcando o check dos itens que você está vendo naquele paciente. Não existe, igual algumas instituições aqui ainda tem, de você ter um papelzinho ali, uma passagem de plantão na mão. Isso, eu profissional vou fazer a minha, para me ajudar a passar plantão para o colega, mas isso daqui não é uma coisa oficial, não é uma coisa que tenha que ser entregue de um profissional para o outro. Mas aí cada instituição, cada profissional vai acabar fazendo ali o seu modelinho. Mas informações que são importantes na troca entre profissionais, porque o completo, tudo, vai estar lá registrado no sistema, certo? Então, o full name, o nome completo do paciente. Lembrando que toda vez que eu for chamar alguém nos Estados Unidos, eu vou chamar o senhor fulano de tal pelo sobrenome. Então, é o Mr. Smith, Mrs. Braganholo. Não vou falar que a paciente é a Ângela, a paciente é a senhora Braganholo, então é a Mrs. Braganholo, ok? Date of birth. Lembrando que sempre vai começar mês, dia, ano. Então, vai ser hoje, então, February 13th, quando eu for falar só o dia, ou se eu for falar completo, então, February 13, 1987. Lembrando que tem essa diquinha de quando eu for falar a data de nascimento, eu posso dividir em duas dezenas. Eu vou falar 1987. Não preciso falar 1987. Falo 1987. Então, 1987. Se eu estiver indo muito rápido, que eu sou meio acelerada, vocês me avisam. Combinado? Room number. Lembrando, já vamos falar umas dicas aí de pronúncia no meio. Toda vez que eu falar uma palavra que tenha a letra mi na palavra, eu vou precisar tocar os meus lábios. Por exemplo, a preposição from tem diferença. Som. Se eu estou falando from, que sai só um anasalado, com a boca aberta assim, from, e se eu falo from, ok? Vamos imaginar que o português é uma língua quadrada e que ela tem cortes retos. Quando a gente fala português, a gente usa muito a musculatura do rosto, a gente usa muito o lábio e tem força quando a gente fala as palavras. O inglês, eu sempre brinco, né, Lívia? Que a gente tem que incorporar a Regina George do filme das Meninas Malvadas e pegar aquela atitude assim, meio nojentinha e pensar que você está meio com preguiça de falar e juntar essas duas coisas e deixar o mais relaxado possível toda essa musculatura que fica mais natural a pronúncia, ok? Então, a palavra ali como room, são duas vogais, eu tenho que falar esses dois tempos e a minha boca tem que encostar o lábio, mesmo que seja super rápido. From. Number. Então, é room number, ok? Lembrando que toda vez que eu tiver um zero no número, eles não falam zero, eles falam O, igual a letra O do A, E, I, O, U. Então, o quarto 308 é o quarto 308 ou 300
308. Então, sempre 308, não, 308, ou se não, 308. Mas quando você for soletrar, quando você for falar números militares, sempre desse jeito. Vai ter que conter ali diagnosis or surgery. Então, D-I-A vai ter esse som de die. Quando a gente escreve em português o nome da Lady Di, não escreve Diana, mas a gente sabe que falava Lady Diana. Então, a mesma coisa, o die, diagnosis or surgery. That is the reason why they are there. A condição, o motivo pelo qual o paciente está no internamento. O código. Gente, esse negócio é muito sério lá. A parte do código. Se esse paciente, se ele é full code, se ele é um código completo, e eu vou fazer todas as intervenções necessárias para ele, ou se ele é um paciente DNR. DNR, do not resuscitate, um paciente que é o que a gente chama de SPP. Se parar, parou. Lembrando que eles têm que ter um consentimento. O paciente que decide ser DNR, a gente estuda isso no NCLEX, né? Ele tem que ter esse termo de consentimento, o médico vai assinar junto e toda a equipe tem que estar ciente que esse paciente é DNR. Então, esse é o code, é o código do paciente. Se ele está tendo uma instabilidade e eu vou precisar chamar a equipe de emergência, o time de resposta rápida, eu digo que eu vou call a code, eu vou chamar um código, porque o paciente é full code, ok? Tenho que colocar allergies and risks. Allergies são as alergias and risks, ok? IV, or drips, que é a parte de medicação endovenosa. Drips é mais uma gíria, que significa parte de... Drip, no literal, significa que está pingando, é algo que está realmente gotejando. E IV é o intravenous, ok? Se esse paciente tiver alguma lesão, como que a gente chama? Wound. Wound. Lembrando que, quando eu falo essas palavras, vamos imaginar que está fazendo o movimento de um escorregador. Então, wound. Tem que ter, de novo, ali tem duas vogais, e eu tenho que ter o tempo dessas duas vogais. Wound. E dressing, que é o curativo, certo? É o que está vestindo, é o vestido da ferida. And tubes. Lembrando, de novo, que faz essa voltinha. Quando a gente fala o alfabeto, a letra é U. O fonema dessa letra pode variar um pouquinho, mas eu tenho que sempre pensar que vai se fazer esse movimento ali de um escorregador. Então, U. Então, ó, nessa palavrinha ali vai virar tube. Tem uma outra dica, gente, que isso daqui, ó, aparece muito, 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 muito. Vamos focar um pouquinho nessa palavra ali. Tube. Como que eu sei que a pronúncia desse U é desse jeito? É igual a um escorregador, que não é um som de porque depois da letra B, eu tenho uma letra E. Esse E é chamado de Magic E. É assim que eles ensinam para as criancinhas. Então, é o E mágico. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão vendo a minha câmera aqui? Eu tenho aqui T-U-B. O som desse U é o som de que eles chamam de schwa sounds, que é bem o som da Regina George, no gente assim, Então, tub, tub. A partir do momento que eu repito essa mesma palavra, mas eu adiciono o E no final, que é o E mágico, essa palavra de tub vira tube. E isso vai acontecer com diversas palavras. Outro exemplo que a gente usa muito no nosso dia a dia, que o Magic E também serve, é
Aqui a palavra que a gente tem é car. Então, esse A tem um som A, bem aberto. Car. Se eu coloco um E ali do lado, esse A vai virar um som de E. Então, car virou care. Sempre que tiver consoante, vogal, consoante, o E no final vai mudar o som da palavra. Isso, se tiver algum outro exemplo aqui que eu lembrar, a gente repete. Então, isso é uma dica, assim, que ajuda muito na pronúncia. Voiding and vowel movement. Voiding. Todas as palavras que tiverem no gerúndio, que tiver no presente contínuo, ou seja, terminando em ing, eu não vou pronunciar esse G no final da palavra. Eu corto, igual uma guilhotina ali, vai cair no N. Então, é voiding, voiding, and vowel. O W é como se a gente pulasse numa cama elástica ou se chacoalhasse algo assim, ó. Ele não é igual o U, que faz aquele escorregador. Ele é mais curtinho. Então, vowel. Dá uma quicada curta. Vowel movement. Any test, treatment, or permits that need to be done. O que eu preciso incluir ali? Se tem algum teste, algum tratamento, ou se tem alguma permissão que precisa ser feito. Lembrando que a palavrinha treatment, ela tem que ter som, bem som de I. Treatment. Não posso deixar esse som aberto como threat, porque lembra muito uma outra palavra que é ameaça. Threat é uma ameaça. Então, treat, desce, essa palavra é mais pesada. Treatment, ok? And any abnormal conditions. Aqui a gente tem o B. B, M e P, o lábio vai ter que encostar. Eu não posso falar essa palavra pulando esse B. Então, mas não tem vogal do lado, então ele não é tão forte, ele é bem suave, bem sutil. Então, abnormal. Como se eu tivesse a intenção de falar e daí eu desisto. Então, abnormal, certo? O L é uma das letras também que é mais diferente do português. Quando a gente fala qualquer palavra que termina em L, a gente faz som de U. E a gente faz esse movimento com a boca, a gente põe força. Então, avental, jornal. No inglês, o L tem o som de L. Então, a minha língua, ela tem que vir atrás dos meus incisivos. Ela tem que fazer esse movimento. Então, abnormal, ó, tem que subir. E isso vai dar naturalidade na pronúncia também, ok? Nos don'ts, nas coisas que a gente não deve incluir nessa passagem de plantão, nas coisas que a gente vai falar, é ler item por item que está descrito ali no computador. Portanto, read everything on the computer care plan. Não tem necessidade, a gente vai com objetividade. And give stable VS, unless it's pertinent. VS, vocês sabem o que é? É a mesma abreviação que a gente usa em português. Vital, de novo, o L atrás dos incisivos. Vital signs. Também tem o mais de dia a dia, eles podem só falar vitals do paciente. E aqui entra mais uma dica em relação a isso, que é uma coisa que ele vai falar várias vezes, dos vital signs, que tem algumas palavrinhas que são parecidas, mas que têm um significado completamente diferente. Então, nós temos aqui. Três palavras. A primeira, sign, pode ser sinal ou pode ser signo, em relação a
signo do horóscopo, do zodíaco, certo? Sign. Algo que pode ajudar também bastante é vocês usarem duas barrinhas paralelas para vocês escreverem o jeito que fica fácil de vocês decorarem na cabeça de vocês a pronúncia. Então, essa primeira palavrinha poderia ser assim, ó. Sign, sign, certo? Enquanto a outra palavrinha, que só inverte as duas letras, é sing, sing, que é cantar. Mas eu tenho que falar esse G, porque se eu falo só sin, sin é pecado. Três palavras parecidas, significados completamente diferentes e detalhes na pronúncia que vão fazer diferença na hora que eu estiver conversando com alguém, certo? Em relação a tell stories, não, a gente já está querendo ir embora do plantão, a gente vai fazer um negócio bem objetivo ali para sair correndo, certo? E try not to not interrupt the nurse giving report, because they might lose track. A gente não vai ficar fazendo muita pergunta ou cortando o enfermeiro que está te passando um plantão para não deixar, não esquecer nada, não fazer nenhuma distração para isso. Em relação à parte céfalo-caudal do paciente, vamos começar pelo neurostatus, status. Também a palavra, deixar a musculatura aqui bem soltinha, o máximo que conseguir, em vez de status, onde a gente usa força, vai falar status. Preguiça na palavra, ok? Muita preguiça nessa musculatura. AO times 4. Esse X que está ali significa uma multiplicação. Significa que o paciente está oriented in time and place times 4. Ele está lúcido e orientado. Se o paciente não tiver orientado em uma dessas situações, eu vou diminuir um número que está ali no 4. Esse 4 vai virar um 3. Portanto, vai ser AO times 3. Ok? Orientado em tempo, mas não está orientado em espaço, eu vou diminuir 1. Certo? Glasgow, scale. G, C, S. Saber o alfabeto de cor parece extremamente elementar. Mas, quando a gente pega o alfabeto, a gente sabe que começa bem certinho, vai bem rapidinho. Aí depois começa a chegar nas outras letras ali, você já começa, mas o H é como mesmo? E o G e o J? Ixi, não dá, galera, não dá. O alfabeto tem que estar na ponta da língua. Tem videozinho no YouTube, aqueles de criancinha que canta a música A, B, C, D, E, F, G. Ouçam que gruda na cabeça e ajuda. Não dá para confundir, principalmente A com E com I, na hora da pronúncia. E a gente tem muita sigla no nosso dia a dia. Portanto, precisa saber isso na ponta da língua. Beleza? Strength, status. O H é uma letrinha muito diferente para a gente, e é que a maioria das pessoas tem diferença, até porque a gente tem vergonha de enfiar a língua no meio do dente para falar. Parece que a gente é meio abobado, assim. Mas precisa, faz a diferença. Então, ali eu tenho um H antes do T, e ele precisa ter essa sonoridade junto. Aí a gente tem um status ali de novo, não é status, não é quadrado e pesado, mas sim status, leve, musculatura bem preguiçosa. Emotions. Esse E vai ter bem um som de I ali, emotions. E esse faz esse som sh, sh. Ele tem um chiadinho, emotions. Seizures. Essa é uma palavra que aparece 1 milhão de vezes quando a gente está estudando para o NCLEX, e ela é bem complicadinha de falar. Então, seizures.
o som de um J. Seizures. Seizure. Drains. Drains. Também deixa a boca relaxada, mais aberta. I de monitor. O que eu falo do A, E, O? I, I. Tenho 3 sons diferentes. Não vamos confundir para falar que é um AD, ou que é quando é um elétron, né, que é um AKG, não, é um IID, IKG, IKG, certo? Pain, tendência disparada das pessoas de quererem falar um som mais como pen. Pen é a caneta, ou vai ser a frigideira. Então, tem que ter esse sonzinho, essa queda. São 2 vogais de novo, então eu tenho que ter esses 2 tempos. Pain, pain. Meds, que é abreviação para medications. Frequency and dose. Dose. Quando o paciente tem uma overdose, ele tem uma overdose, certo? Ambulation. De novo, aqui a gente tem esse T no final com um som mais de X. Sempre brinco também com as alunas para lembrar da música do Rebolation. É esse mesmo som, essas palavras que terminam em T-I-O-N vão sair com esse som igual da música Rebolation. Então, ambulation. When the patient needs assistance, when he needs a walker, um andador, a wheelchair, uma cadeira de rodas, or when he's bed-bound. Bed-bound significa que o paciente está restrito ao leito, ele não tem a saída da cama. No literal, significa que ele não tem esse movimento de sair da cama. Na parte cardíaca, aqui a gente tem, já aparecem alguns dos sinais vitais que a gente fala no dia a dia, e essa pronúncia também tem que ficar bem decoradinha, certo? Vocês que estão com a câmera fechada, podem ficar aí falando, tentando pronunciar e repetir, para deixar o mais natural possível. Eu tenho ali 2 Os, que vão fazer um som de Então, blood pressure. Vai ter pequenas variações de acordo com o sotaque das pessoas, mas, no geral, você vai ouvir blood pressure. Aqui, esse SS vai sair igual o fonema X do português. Então, sure, tem que ter esse chiado. Blood pressure, ok? E aqui, de novo, aqui vem uma coisinha que também sempre pega. O som do H versus o som do R. O R do Brasil, que é o rato roeu a roupa do rei de Roma, esse fonema equivale à letra H. Portanto, o peso ali é heart. E tem que ter aquele... A outra palavrinha é o R leve, é o R fraco, que vem lá do fundo da garganta. Então, é rate. Heart rate. Como se fosse fazer um gargarejo. Rate. Não pode, em hipótese alguma, falar que é heart hate, porque hate significa ódio, que é quando tem um H, é a mesma palavrinha, mas um H no lugar. Não vamos fazer essa confusão, certo? E também, o heart tem que ser aberto, é para cima. Eu não posso fechar ele e colocar para baixo, por exemplo, como hurt, porque hurt significa machucar. Não posso falar que, né, uma das meninas um dia até brincou, I love you from the bottom of my heart. Eu não posso falar que eu amo você do fundo da minha dor. Tenho que falar que eu amo você do fundo do meu coração, portanto, heart. Auscultation. O A com U, um som mais de O. Vai ter um U e um L, portanto, o dente vai
a língua vai ter que vir atrás aqui dos incisivos, e o final de shan, igual o reboleixo. Então, auscultation, auscultation, ok? Monitor, monitor. Lembrando aqui de novo que esse R, ele não vai ser pesado igual o nosso. Aqui em Curitiba a gente fala porta. Por quê? Não dá para ser esse R tão pesado. Monitor. E o T vai um som, quase um som de um D. Cardiac rhythm. Essa palavrinha também é uma das palavrinhas que é danada. Esse primeiro H, a gente esquece com ele. O Y vai ter um som de I, então, re, mas tem um TH. E esse TH, a minha língua tem que vir no meio dos dentes. E depois um M, portanto, os lábios vão ter que encostar. Então, rhythm, 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 ok? Fica bem natural, fica esquisitíssimo no começo, mas eu garanto que depois que vocês acostumam a deixar a língua escapar, vai ficar muito natural, vai mudar a pronúncia de vocês. Pacer, se esse paciente tem um marca-passo. Edema, esses dois E's têm o som igualzinho, o do I em português, portanto, edema. E electrolytes, electrolytes, ok? Vamos para o próximo, beber uma aguinha. Duas palavras começadas em R, portanto, de novo, duas palavras com aquele R lá no gargarejo, aquele R mais leve do final. Respiratory rate, respiratory rate. Bem aqui do fundo. E a sigla, a abreviação, RR, ou double R, como preferir. SpO2, que é a saturação de oxigênio, pode também ser como Oxygen Saturation, SATS. Vai ter algumas abreviações, mas eu tenho que também lembrar de novo aqui o alfabeto, porque eu vou ter que soletrar SpO2, certo? Oxygen. Esse oxigênio está vindo como para o paciente? Cannula, cannula. De novo, vai ter que fazer o escorregadorzinho do U. E o L, a língua, vai ter que subir. Cannula. Mask. Essa palavrinha, o A tem que vir aberto, o som tem que sair e abrir. Mask. Mask. BiPAP, or CPAP, e vent. Vent é como eles vão chamar no dia a dia o paciente que está em ventilação mecânica. Chest, chest tube. Não é chest, é como se fosse tchau. Chest tube. O vai fazer a voltinha ali. Water, o R de novo, é o R lá da garganta, o R do gargarejo, water, e aqui tem 1 milhão de pronúncias diferentes. Se for uma pessoa australiana, se for uma pessoa britânica, vai falar water. Esse T vai ser bem water. Vai ser um T mais forte. Ou vai ser water. Ou às vezes vai virar tudo, vai achatar tanto a palavra, vai ser water. Water, water, water. Tá tudo certo, o paciente vai entender, ok? MV, os murmúrios ventriculares. E mechanical ventilation, os settings que tá nesse ventilador. NFiO2, a FiO2 do paciente. Para a gente falar que o tubo, eu não sei como vocês falam, porque eu já tive alunas de estados diferentes que chamavam isso que eu vou explicar agora com nomes diferentes. Aqui em Curitiba, quando o paciente está entubado, o número do tubo que está aqui, a gente chama de rima labial. Já tive alunos que conheciam isso com outro nome, que agora eu não lembro nem como é que é. Mas a rima labial
vai ser descrita dessa forma, que o tubo, o número que seja ali, então tá no 20, por exemplo, at the teeth, significa que o número 20 ali do tubo tá na altura do dente do paciente para saber se não teve deslocamento desse tubo. Portanto, tube 20 at the teeth. De novo, palavrinha aqui vai ter o TH e vai ter que, a língua vai ter que escapar ali no meio do dente. Então, teeth, teeth, certo? Tem que, bota a mão assim na frente da boca e sente que sai um arzinho, um ventinho ali. Frequency of suctioning. Frequency. Percebam que a boca fica aberta a maior parte do tempo. Frequency of suctioning. O lábio fica separado o tempo todo. Suctioning. De novo, termina em ING, eu como aquele G ali do final da palavra. NG tube with suction. De novo, lembra do rebolation, tem um T-I-O-N, shun. Suction. Oral care, então, L de novo, língua de novo atrás dos incisivos. Oral care, não é oral care, não é não é para baixo, não usa essa musculatura. Oral care. Reparou que aqui tá tudo assim, ó, tem nada aqui que se mexe. Oral care. Tudo na maior preguiça. Vamos pensar que toda essa musculatura, a gente nunca mais vai precisar de botox, se Deus quiser, porque a gente nunca mais vai mexer os músculos direito, igual quando a gente fala português. GI and urinary tract. NPO. A sigla especificamente significa umas coisas em latim, mas a gente usa como o jejum, o paciente que não vai comer nada. Na minha cabeça, e eu já vi algumas pessoas fazerem alguma coisa parecida para lembrar que coloca nada pelo oral, ou seja, o paciente não vai comer pela boca, ou nothing per oral, ou alguma coisa do tipo NPO. Lembrando de novo, por que eu preciso ter aquele alfabeto bem na ponta da língua? Eu não posso pensar muito na hora de falar, isso tem que vir rápido. Type of diet. Então, o tipo de dieta que esse paciente está tendo. Need thickener. TH de novo. A língua vai ter que escapar. Então, thickener. Preciso de espessante nessa comida. O paciente teve lá um AVC que comprometeu algum nervo facial, comprometeu o reflexo de deglutição, reflexo de tosse. Vou precisar espessar essa comida ou não? Nausea. Nausea. Or vomiting. Vomiting. De novo, aquele G ali do final da frase. Bowel movement. De novo, vai ter aquela vibraçãozinha. Bowel movement. Peristalsis. Aqui, como o L fica bem curtinho, mas mesmo assim ele vai ter que dar uma subidinha. Peristalsis. GI tube. Ó, se vocês saírem hoje da aula, lembrando que o U faz um escorregadorzinho que é tube. Já, ó, vou ficar super feliz. Void, que é a urina, o débito urinário desse paciente. Characteristics, que cor que é, se tem grumos ou alguma coisa. Então, characteristics disso. Frequency and volume, igual o tube. Volume. Repare que quando a gente vai fazer isso, a nossa língua já sobe no automático, já sai volume. E Foley catheter. Se o paciente está ali com uma Foley, que número que é? Lembrando que a gente vai falar o número em French. Então, é uma sonda 18 French, 20 French, o tamanho sempre em French. Quando a gente olha, se a gente reparar na sonda, tem um FR ali do lado do número, e eles usam esse French mesmo, que é a medida da espessura ali da sonda.
Endocrine. Não tem tanta coisa assim para a gente colocar, para trazer de interessante, mas lembrar que o destro, a glicemia de capilar, chama de finger stick glucose, ok? Insulin, insulin. A boca ficou insulin. Quase não mexe para falar. E aqui a gente tem temperature. Então, a palavra é grande, dá medo, e a gente tem a tendência a querer falar temperature, mas não é temperature, é temperature, temperature do paciente. Pode abreviar como temp no meio do dia a dia, mas temperature. Quando for comprida, a gente separa nas sílabas e para ficar mais fácil. Skin or tegumentary system, pele do paciente. Repetindo já aqui algumas palavrinhas. Wound, wound care, lembra do Magic E, que é care. Dressings, dressings, o G eu não vou falar, eu já engoli esse G, que é o curativo. Ostomy, ostomy, e eu preciso descrever the site, where this ostomy is located, em que parte do abdômen que ela está localizada. IVs, se por acaso eu não descrevi lá no começo, vai precisar entrar aqui. Já vou falar do cuidado da pele, se tem alguma alteração, se tem redness, ou if there's pus or signs of infection around the IV, ok? PICC line, se o paciente tem um acesso central. TPN, Total Parenteral Nutrition, se o paciente está com NPT. Meds, a boca vai ter que começar num som de igual quando tá gostoso, meds. Ointment, faz quase um sonzinho igual do que o porquinho faz. Ointment. Labs, deixar, não colocar tanta força de novo aqui. Labs. Blood transfusion. Aí é igual um sonzinho de um J, assim, transfusion. And sepsis. Ok? Aqui acho que está mais tranquilo, não tem nada de tão diferente em relação à pronúncia dessas palavras. Algumas outras coisas que devem ser levadas em consideração nesse report, nesse relato que eu vou fazer para o colega, é em relação a family contact. De novo, ó, musculatura relaxada, pouca força aqui no lábio, family contact. Toda vez que eu for falar o F, a boca vai ficar aberta, os dentes da arcada superior vão tocar o lábio inferior. Family contact. Religions or beliefs. Então, vai entrar tanto as religiões como as crenças desse paciente. Vamos pensar que believe é acreditar, é crer. Beliefs, com F, são as crenças que esse paciente tem. Surgery team, de novo, a boca ali, o lábio vai ter que encostar, então que equipe está cuidando desse paciente. Consent, é o consentimento. Consent, certo? E aqui, por último, precautions. Lembra do rebolation? O som do T ali no final. Precautions. To do. O que vai ficar de pendência para esse colega fazer? Exams, de novo, tem um M, toda vez que tiver um M, um P e um B, o lábio vai encostar. Exams, procedures. Esse Uzinho ali, ele vai ficar bem esmagadinho, e o E também, então, procedures.
dosing weight, ou seja, eu preciso ver se eu vou ter que fazer algum ajuste de medicação relacionado ao peso desse paciente. Várias medicações são tantos gramas por quilo. Nossa, gente, eu tô suando, você não tem noção do calor que tá aqui. Curitiba, a gente não tá acostumado. Intake and output. Tudo leve, tudo com um leve, um ventinho ali no final. Então, intake, output. Intake and output balance, que é o equilíbrio. O que é isso? O balanço que a gente faz do paciente, certo? Balanço hídrico desse paciente. Intake and output. Structure, documentation, method. De novo, nós temos um TH ali para apavorar a gente na pronúncia, então, method. Method, method. Structured documentation method. Já vou colocar uma outra dica aqui para vocês em relação às palavras que vão estar no passado terminadas em ed. Eu como esse e que está aqui em quase todas as palavras, exceto duas situações. Quando aqui eu tiver um T ou quando eu tiver um D. Nessas duas situações, esse E vai ter que ser pronunciado. Por exemplo, a palavra need, no presente. Se eu coloco ela no passado, e eu colocasse um E e um D. Meu Deus. E eu comesse esse E, eu ia juntar dois Ds, e eu não ia ter som de nada. Então, need vira needed. Eu vou falar esse E. Quando termina em T, também. T e D, falo E. Nas outras, esse E vai sumir. Então, structured. Structured. Não é structured. Structured. E deixa esse D bem como um corte. Structured. Documentation. Lembra do revelation? De novo. Method. Vai ter que a língua escapar, esquece a vergonha e deixa a língua aparecer ali mesmo, certo? Soap and SBAR methods. Isso é uma coisa super pessoal, varia com a instituição, varia com a pessoa. No método SOAP, Subjective, Objective, Assessment. Nossa, essa é uma das palavras que o UWorld adora botar no negócio para a gente estudar do NCLEX, né? Então, to assess vira assessment, assessment. Plan, plan, palavra, a boca bem aberta, bem relaxada. Plan. E no método SBAR, situation, de novo, revelation, background, assessment and recommendation. Musculatura leve, bem relaxada, recommendation. Ok? Em relação ao vocabulário que a gente também pode usar, vamos passar aqui algumas coisas rapidinho, porque a gente já está aqui em 50 minutos de aula. Então, assessment, diagnosis, lembra da lei de die, então não é diagnose, é diagnosis. Intervention, intervention, igual o X do revelation. Evaluation, começa com som de I, evaluation. Patient-centered, como E, gruda o R no D, centered care. Medication, de novo. Complication, contraindication. Vital signs, or maybe just vitals. Nursing, diagnosis. Ancillary exams, que é uma forma de falar dos exames complementares que esse paciente vai precisar. Aseptic technique. Esse P, por mais que eu não tenha
uma vogal ali do lado, ele vai ter que aparecer bem rapidinho, o lábio vai tocar bem de leve. Aseptic. Eu tenho a intenção de falar o P, desisto no meio do caminho e ele fica bem curtinho. Aseptic technique, ok? Homeostasis. Uma vantagem, lembrei agora com essa palavra, uma vantagem que a gente tem em relação ao vocabulário é que muitas palavras vêm do latim, portanto, as palavras são muito parecidas com o que a gente já está acostumado a falar. E vai mudar também em relação a sotaque do paciente. Eu já vi falarem, que é o mais comum, como homeostasis, mas não estranhe se você ouvir homeostasis, porque afinal de contas o H tem o som de R. Tudo certo. Informed consent. De novo, eu tenho uma palavra ali que está no passado, consentimento informado, portanto, passado, grudo o M no D, como aquele E. Informed. Informed. Consent. O peso nesse fica para o final, consent. Grande parte das palavras, a gente vê que tem elas são oxítonas, né? Elas têm esse peso ali no final. Triage, que aqui também é uma palavra que vem do latim, você vai ouvir vários jeitos de falar, tem gente que fala triage, triage, então tem algumas variaçõezinhas também. Anaphylaxis, o som do X, ele sempre vai ser esse mesmo que seja no começo da palavra. Anaphylaxis. Erythema. Edema. Empathy. Palavra que a gente adora colocar no currículo, né? Quando vai mandar lá para o sponsor, empathy, que a gente é empatético, a gente tem empatia com o paciente. Discharge, que é quando eu dou a alta para esse paciente. Discharge, na verdade, ele tem dois significados. Ele pode ser a alta que eu dou para o paciente, e se eu estiver falando, por exemplo, de um vaginal discharge, é um corrimento vaginal. Ou o paciente pode ter um urethral discharge, ele pode ter um corrimento uretral. Então, é o que sai. Pensa que discharge é o que sai, não interessa de onde. Pode ser da uretra, da vagina ou do hospital, é o discharge, ok? Ai, gente, aqui tem algumas outras palavrinhas também que se repetem e algumas que são novas. A gente vem aqui para o final. Uma palavrinha, gente, que é bem diferente, que eu fiquei impressionada a primeira vez que eu ouvi, é essa em vermelhinha aqui, ó. Que a gente fala varfarina. E eles falam warfarin. Eu achei isso extremamente diferente. Primeira vez que eu ouvi, eu não estava nem conseguindo imaginar que era isso que a pessoa estava falando. Então, é igual a guerra ali no começo, é igualzinho o mesmo som de falar warfarin, não é varfarina nunca. O que a gente tem de diferente aqui também? Oxygen, de novo, mechanical ventilation, admission, de novo um sonzinho ali de chiado, admission, surgery, que a gente tem aqui mais de diferente, acho que não, room number, lembrem, ó, algumas dicas bem para vocês grudarem na cabeça, PMB, lábio encosta, o U faz aquela voltinha, o TH, a língua vai ter que escapar, por mais esquisita graça que a gente fique se sentindo, vai ter que ter um ali no meio, tá? Vai ter um empathy. Certo? Aqui tem algumas abreviações que são bem comumente usadas na enfermagem. Algumas a gente já falou. Então, NPO, TPN, GI tube, EEG, ECG, EKG.
BP, que é blood pressure. RR, respiratory rate. HR, heart rate. YO, que é abreviação de years old, idade, quantos anos? Põe lá 19A, então dá para colocar 19YO, que é a idade do paciente. IV, PTT, que é o KPTT, VS, that stands for vital signs, AO times 4, lembrando aqui aquele exemplo ali do zero, né, que ele vai ficar, o Ozinho vai ter, o zero vai ter esse O. DNR, do not resuscitate. HTN, que é a abreviação de hypertension. RN, que somos nós, todos lindos, maravilhosos, ou futuros RN. HCP, que é o Healthcare Provider. SOB, esse daqui aparece também 1 milhão de vezes no NCLEX, né, galera? Shortness of breath. Lembrando também, ó, para vocês ficarem espertos e nunca confundir. SOB, como palavra, não como abreviação. SOB significa quando a pessoa está chorando copiosamente, ela está aos prantos, a pessoa está sobbing. Mas a abreviação SOB stands for shortness of breath. É o paciente que está com dificuldade para respirar, certo? Respiração curta, digamos assim. NKDA, esse aqui é quando o paciente ele não tem nenhuma alergia medicamentosa, a sigla significa no, known, conhecida, nenhuma conhecida, drug allergy, então o paciente não tem nenhuma alergia conhecida a nenhuma droga. Certo, pessoal? Esta foi a nossa aula de hoje sobre handoff, sobre report. E o que a grande estrela disso tudo ter acontecido é que a primeira turma de inglês técnico do Scrubs English, ai, que lindo você mandando reaçãozinha, gente, obrigada. Montei esse espaço, né, esse horário separado para a gente ter uma turma, para conseguir absorver mais gente. Por enquanto, o horário que eu tenho disponível é esse de segunda e quarta, às 9 horas da manhã. Como que vai funcionar? Ah, obrigada, Evelyn. Até 5 pessoas por turma, porque senão, na aula, no dia a dia ali, eu fico corrigindo a pronúncia da pessoa, a gente faz 1 milhão de vezes a mesma palavra, até o cérebro entender o caminho que tem que fazer, então não dá para ser muita gente, porque senão perde o foco do negócio. E essa primeira etapa, esse primeiro módulo, ele pega o básico, galera. Então, assim, anatomia humana. Igual eu falei, eu não posso confundir heart com hurt. Eu não posso confundir ankle com uncle. Eu não posso falar que I hurt my uncle. Eu machuquei meu tio? Não. I hurt my ankle. Eu machuquei meu tornozelo. Parece que é simples, mas não é. São detalhezinhos ali na pronúncia que vai fazer diferença na comunicação, e isso pode criar um ruído imenso na comunicação com o paciente, com o colega, ou com, né, eu não posso ter esse tipo de, correr esse risco, certo? Então, é isso, gente. Os valores estão ali no grupo, dá para parcelar, fica 550, 10 aulas, dá para fazer em 2 vezes no cartão, e depois teremos mais módulos. A Raquel e algumas das meninas comentaram da gente abrir uma turma sábado de manhã. Só que, se for dia de sábado, tem que pensar uma coisa. Quando é segunda e quarta, são 2 aulas na semana, portanto, 2 horas na semana. Se a gente abrir uma turma de sábado, não vai poder ser uma turma de grupo de 1 hora só, porque senão a gente vai ficar uma aula por semana de 1 hora, a gente vai ficar muito tempo para ver a mesma temática, então a gente teria que pensar em fazer 2 horas de aula no sábado para compensar. Se vocês tiverem interesse em montar essa turma de sábado,
me falem, porque, né, já tem gente interessada, ok? Quem perguntou que grupo que eu estou falando é o grupo do WhatsApp. Tem o link, eu joguei em alguns grupos que tá esse nosso povo todo aqui da Zaren, e tem o link também no perfil do meu Instagram. É o grupo do Scrubs English, ali eu coloco as informações. Será que eu consigo mandar aqui o link do grupo, gente? Calma. Eu não sou muito tecnológica, gente, eu estou aprendendo. Eu tenho uma amiga, Casey Lore, maravilhosa, que ela me ajuda com as coisas. Links aqui, não. Me ajudem aqui, galera. Vamos pensar aqui. Adicionar Ângela, copia o link, colocar no chat. E coloca no chat. Que? Não, uma pessoa fala aí, calma. Copia o link e coloca lá no chat. Sim, minha florzinha, eu tô aqui com o meu Instagram, o meu WhatsApp aberto aqui no computador. Como que eu consigo pegar o link do grupo? Entra lá clica lá em celular cima eu no consigo. fotinho, aí vai aparecer lá, enviar link, aí você coloca copiar o link. Já colocaram no grupo. Aí quem fez, maravilhoso, obrigada. Então é isso, pessoal. Gente, vocês não têm noção como eu fiquei feliz de ter vocês aqui. Maravilhosos, maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Às vezes a gente fala umas bobagens para o cérebro grudar as coisas, faz umas associações bem malucas, mas eu garanto que funciona, a gente canta música, a gente vai inventando as coisas. Certo, pessoal? Eu agradeço muito a participação de vocês, vocês são maravilhosos, vocês não têm noção como vocês me deixaram feliz com a participação de vocês. Além do grupo, a gente também tem as aulas particulares, tem o preparo para entrevista, com os sponsors, então, estou disponível, certo? Vocês podem me chamar no WhatsApp, podem entrar no grupo, podem me chamar lá no Instagram, certo? Estou muito honrada com a presença de todos, pessoal. Beijinho. Beijo, obrigada. Bye, bye, nurses. Bye.